Esse vídeo é direcionado a estudantes de medicina, médicos e estudantes de outras áreas da saúde. Espero que ajude. E aí, pessoal, eu vou tentar resumir aqui, certo, um pouco sobre os tipos de cefaleia primária, certo? Mas antes de qualquer coisa, eu peço que você deixe aí seu curtir, se inscreva no canal, certo? E compartilhe esse vídeo. A nossa ideia inicial aqui eu vou tentar, de uma forma bem objetiva, te dar os três principais tipos de cefaleia primária, certo? Que a gente vai falar da cefaleia tensional, tão conhecida, a enxaqueca, também bem conhecida, né? Chamada de migrânia também, e a parte que geralmente as pessoas não conhecem, que é a cefaleia em salvas, certo? Mas a ideia aqui é eu te dar de uma forma bem objetiva, certo? Com características gerais, quadro clínico e a conduta frente a isso, tá bom? Então, comenta aí embaixo se esses vídeos estão te servindo, compartilha, curte aí, tá? Se inscreve aqui porque isso ajuda demais. Então, vamos começar aqui, certo? Então, iniciando a falar aqui sobre a cefaleia tensional, certo? De uma forma geral, que você tem que entender que o quadro mais comum, certo? O quadro mais comum de cefaleia primária é a cefaleia tensional. É aquela relacionada com estresse, certo? Do dia a dia, a pessoa dormiu mal e teve um quadro de cefaleia, ou a pessoa está desidratada, teve um quadro de cefaleia, ou está no estresse, no pico de estresse, e aí acaba desenvolvendo essa dor de cabeça, certo? Outra coisa, outra característica, né, que a gente pode ver aqui é sobre o quadro clínico do paciente. E aí, o quadro clínico basicamente é aquele que o paciente, certo? Não aparece aura, certo? Aqui não tem de forma alguma aura, certo? O que é aura? É aqueles pródromos, né? A pessoa acorda durante a noite e aí sabe que vai ter a cefaleia depois. Ou a pessoa vê os escotomas, que são aqueles pontos, né, na visão, e sabe que vai ter cefaleia depois. Ou a pessoa se expõe à luz muito forte e sabe que vai ter a dor de cabeça depois, certo? Aqui não existe isso. Outro detalhe é que a duração, mais ou menos, a duração da cefaleia tensional, ela pode ir de 30 minutos, e veja bem isso, ó, de 30 minutos a 7 dias, tá certo? A gente geralmente não vê esticar a tantos dias assim, tá bom? Mas ela pode ir de 30 minutos a 7 dias, como figura na literatura, tá bom? E depois do quadro clínico é saber as características da dor. Aqui eu vou ter uma dor que geralmente é uma dor bilateral, certo? É uma dor bilateral. É a dor holocraniana, certo? Holocraniana. E geralmente a característica dessa dor, a gente vê uma característica como se fosse em aperto, né? Aperto ou peso, como se tivesse um peso na cabeça. E geralmente essa dor ela vem relacionada ao estresse, certo? O estresse, né, chamado, tá bom? Então, essas são mais ou menos as características clínicas de um paciente que apresenta cefaleia tensional. Isso dá tanto em homem quanto em mulher, é bem comum acontecer, certo? Todas as pessoas, elas já tiveram um quadro desse na vida, tá bom? Bom, o próximo passo é saber como conduzir esse paciente. E é fácil. Por quê? Porque nós temos dois tipos de condução, digamos assim, né? Nós temos aquele paciente que está em crise e nós temos aquele paciente que vai necessitar de profilaxia para evitar essas cefaleias tensionais. Basicamente, na crise, a gente vai utilizar os AINES, certo? Aqui um S, os AINES, e aí a gente pode botar o quê? A gente pode botar o próprio ibuprofeno, certo? O ibuprofeno, geralmente de 300 miligramas, certo? Cada 4 horas. A gente pode botar o naproxeno, que o naproxeno já é de 500 miligramas, certo? Você bota a cada 12 horas, tá bom? Pode ser também o paracetamol, certo? Onde o paracetamol você vai botar de 750 miligramas, você pode botar 3 vezes ao dia, né? De 8 em 8 horas, cada 8 horas, tá bom? Dependendo da cefaleia do paciente. Tá certo? Aqui não tem muita dificuldade de entender isso, não. E da crise ainda, você pode ter aquelas opções, que eu vou botar bem aqui, as opções, certo? Que eu escrevi aqui embaixo, não. Mas assim, eu vou te colocar essas opções, que são aquelas medicações que é a mistura dos AINES, certo? Mais os relaxantes musculares, mas aí tem o analgésico, certo? Ou a cafeína que trata como vasoconstritor, certo? E acaba melhorando esse quadro de cefaleia. E aí os que você pode ver misturado aqui, certo? É o chamado Tocilax, né? Geralmente você bota um comprimido cada 8 horas. Todos são um comprimido cada 8 horas. Então eu vou só falar aqui, né? Que é o Bezerol, certo?
ou o chamado Dorflex, né? O tão conhecido Dorflex. Também é um comprimido a cada 8 horas, cada um deles, beleza? Então, não tem muito segredo aqui na cefaleia tensional, porque pelo próprio senso comum, né, a gente já conhece assim do dia a dia mesmo como que se trata, tá bom? E como melhorar frente a uma crise, certo? Em quadro de profilaxia, se for uma cefaleia tensional que ela já vem ocorrendo, muitas vezes o paciente muito estressado, o paciente trabalha demais, certo? A pessoa que não tem folga para nada, certo? E aí você vai ter que optar pela profilaxia do paciente. E a profilaxia, aqui, nesse caso, a gente pode utilizar alguns antidepressivos, certo? Onde os antidepressivos geralmente são os antidepressivos tricíclicos. E aqui, tricíclicos, certo? E aqui a gente vai encontrar quem? A gente vai encontrar a amitriptilina, certo? A gente vai encontrar a imipramina, certo? A gente vai encontrar mais aqui também a nortriptilina, tudo bem, certo? Nortriptilina. Aí. E aqui, para não ficar pontos soltos, né? Na amitriptilina você vai utilizar o quê? Uma dose de 25 a 50 miligramas por dia, certo? Na amitriptilina. Enfim, na imipramina você pode utilizar de 10 a 150 miligramas dia, certo? Eles são todos via oral, por via das dúvidas, né? São todos via oral, beleza? Então, guarda esses conceitos aqui, que eles são importantes para você tanto acertar a questão de prova e tanto para você também no seu dia a dia, tá bom? Então, como profilaxia da cefaleia tensional, nós podemos utilizar os antidepressivos tricíclicos, beleza? E na crise de cefaleia, tá aqui os principais, que são os AINES, certo? Isso aqui são opções combinadas, né? Dos AINES mais relaxantes musculares, mais analgésicos, certo? Ou cafeína, certo? E ou cafeína, tá aí o Tosilax, certo? O Dorflex, enfim, tá bom? No próximo passo, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, que você se inscreva, que você comente e você compartilhe. Por quê? Porque é difícil montar essa aula de uma forma fácil. Se você for pegar um livro de medicina, certo? Se você for pegar um consenso, se você for pegar em qualquer material em si, você não vai ver um material tão resumido quanto esse. Então, trata de copiar tudo que eu estou falando, mas trata de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever aí também. Beleza? Passado esse pedido, a gente continua agora com a tão famosa enxaqueca ou migraña, certo? Aqui na enxaqueca ou migraña, de forma geral, nós temos que saber que a maioria dos pacientes são mulheres, certo? Mulheres, não que homem não possa ter, homem pode ter sim. A questão é que a maioria das pessoas que desenvolvem um quadro de enxaqueca ou também chamada migraña são mulheres, tá certo? Geralmente, quando a gente já começa a falar de quadro clínico, e eu vou ser direto aqui com a informação, nós temos um quadro de duração, certo, dessa enxaqueca, de duração, de mais ou menos, ela pode chegar de até 72 horas, certo? Pode chegar a paciente com crise de até 72 horas, tem casos que ultrapassam as 72 horas, certo? Mas, na maioria dos casos, veja bem o que eu estou falando, na maioria dos casos, a duração é de até 72 horas. E aí a gente começa a caracterizar, certo? A dor. A dor é a localização, geralmente ela é unilateral, certo? A gente pode dizer que ela é uma dor recorrente, certo? Aqui, ó, uma dor recorrente. Além disso, a gente pode dizer que tem uma característica pulsátil, é como se tivesse algo pulsando na cabeça da pessoa, certo? E o outro detalhe dessa dor é que ela pode vir relacionada, certo? Relacionada, no caso das mulheres, com o período menstrual, certo? Pode vir relacionada com o período menstrual, certo? E principalmente em mulheres que utilizam os anticoncepcionais orais, certo? No caso de mulheres que têm crise de enxaqueca ou migraña, certo? Também chamada, e elas têm isso frequentemente e utilizam anticoncepcional oral, você tem que substituir o anticoncepcional oral por um de melhor eficácia, mas também que, ou seja, que não venha a complicar esse quadro de enxaqueca, aí você pode botar um DIU de progesterona, certo? Como opção. Beleza? Mas voltando aqui para a dor, geralmente essa dor, certo? Ela vem associado à náusea, certo? Ela
pode ou não associar a aura, certo? Então é com ou sem aura, certo? Geralmente, a maioria das vezes é com, né? O que é a aura? É aquela pessoa que vai ter os escotomas, ou seja, vai ter aquelas manchinhas pretas no olho, né? Antes de começar, o paciente pensa que está até dando um AVC, né? Mas ele começa a ver aquelas manchinhas no olho e aí logo depois vem a dor de cabeça. Ele acordou durante a madrugada, certo? Foi despertado durante a madrugada, excesso de barulho, excesso de luz. Então, tudo isso aqui pode desencadear, certo, um processo de dor de cabeça, um processo de enxaqueca na paciente, como falei anteriormente, em que a maioria são pacientes do sexo feminino. Beleza? Então você pode ter aura visual, aura auditiva, certo? Dentre todos esses mecanismos de desencadear, certo, essa dor de cabeça. Ou seja, de certa forma você não tem nenhuma cura em si. Você pode fazer o tratamento já iniciando a modificação do estilo de vida do paciente, certo? Você vai modificar com que a pessoa não acorde durante a noite, ou que a pessoa não passe por determinados estresses, certo? Evite excesso de luz. Enfim, tudo isso tem que ser trabalhado. Mas o meu objetivo para ti aqui é ser um tão quanto objetivo, certo? Direto com o que eu quero te falar. E a gente vai passar para a conduta. Não sendo diferente da cefaleia tensional, nós temos na enxaqueca ou migrânia, né, também chamada, o período de crise, que é o período que o paciente chega lá na tua emergência, no teu posto de saúde, na UPA, certo? Dizendo que não aguenta mais. Por quê? Porque está com muita dor de cabeça. E aí o que você pode passar para o paciente a esse primeiro momento? Você pode utilizar os triptanos, que são os de melhor escolha, certo? Veja bem, ou seja, você pode botar sozinho ou associado a algum AINE, certo? Dos triptanos, você pode utilizar o quê? Você pode utilizar o naratriptano, certo? Vou escrever aqui para ti. Naratriptano, que geralmente é o quê? Vou botar bem aqui no cantinho, dá certo. 2,5 miligramas, certo? 2,5 miligramas. Você pode dar de 4 em 4 horas, certo? Se seja necessário, tá bom? E no máximo 5 miligramas, né? Ou seja, você pode dar no máximo 2 doses aí para o paciente, beleza? Outro também que você pode colocar aqui é o triptano. O sumatriptano, ele vai de 50 a 100 miligramas, certo? Esses todos são via oral, certo? Só para constar. Sumatriptano, e aí você pode dar a cada 2 horas, mas no máximo você dá 200 miligramas para o paciente, beleza? Se não for passando, você pode ir administrando para o paciente, beleza? Pronto, aí depois você tem os omitriptano, certo? O naratriptano, como já falei anteriormente, mas eu posso utilizar esses dois de exemplo aqui. E os AINES, certo? Paracetamol, você pode passar o paracetamol de 750mg via oral, certo? Cada 8 horas. Ou ibuprofeno de 300mg também a cada 8 horas, certo? Se a paciente, ou o paciente, né, no caso, reclamar de caso de vômitos, você pode associar até mesmo a metoclopramida. A metoclopramida, nossa, tá saindo ruim. Metoclopramida, certo? Ela é de 10 miligramas via oral, beleza? E aí você pode botar de cada 8 horas, né? Ou barrinha se vômitos, né? Essa paciente chegar a vomitar, beleza? Isso é só uma associação, mas na crise é isso daqui que tá aqui em cima. Beleza pura? Então, vamos seguir para o quadro de profilaxia agora da enxaqueca ou migrânia. Estou dizendo, minha forma aqui está sendo ser objetivo com a informação que você tem que ter. Então, na profilaxia relacionado à enxaqueca ou migrânia, certo? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o topiramato, certo? Nós vamos ter o topiramato. Em que o topiramato você fala aí que ele é de 25 a 100 miligramas dia, certo? Detalhe, ele é via oral, tá bom? A gente vai ter também o valproato, né? Valproato, ou ácido valproico, né? Valproato. A gente pode falar do ácido valproico aqui, que é de 250 miligramas cada 8 horas, certo? Ou a cada 6 horas também, eles são via oral, certo? Você também tem aqui também pode utilizar como profilaxia os antidepressivos tricíclicos,
Como falei anteriormente, o mesmo da tensional, certo? Amitriptilina de 25 a 50 miligramas por dia, certo? A sertralina, você pode utilizar de 25 a 100 miligramas por dia, também via oral. Imipramina de 10 a 150 miligramas por dia, também via oral. A fluoxetina, certo? Também pode ser utilizado, onde a fluoxetina ela é de 20 a 60 miligramas por dia via oral, certo? Outros também são os beta-bloqueantes, que nesse caso tem uma contraindicação, pacientes geralmente maior de 60, 70 anos de idade, você não indica, certo? Mas você pode iniciar com os beta-bloqueantes aqui, falando de quem? Falando do propranolol, certo? O propranolol, pode falar do atenolol, né? O propranolol geralmente ele é de 20 a 160 miligramas dia, certo? Que o paciente vai tomar. Você vai botar de 8 em 8 horas, certo? Você pode botar ou de 12 em 12. O atenolol, ele é de 50 a 200 miligramas dia, certo? Você pode botar uma vez por dia ou até 2 vezes por dia, beleza? A administração do propranolol, do atenolol, esses todos aqui são relacionados à profilaxia, certo? Da enxaqueca ou migrânia, e eles são de administração via oral. Para fechar e ser direto, antes disso, eu repito para ti, curte, compartilha, comenta, se inscreve, porque eu tô te passando informação objetiva. Eu tô te passando um conteúdo que você não vai encontrar em qualquer canto, beleza? Então, curte, compartilha, comenta e se inscreve aí, porque tu me ajuda demais. Vamos continuar agora. A cefaleia em salvas, do contrário da cefaleia da migrânia, certo? Ela é mais comum em homens, tá bom? A maioria dela é em homens, certo? Vou botar a setinha direita aqui. A cefaleia em salvas, ela também é chamada de cefaleia trigêmino, vou botar aqui, trigêmino disautonômica. É a cefaleia trigêmino disautonômica. Beleza? Quanto ao quadro clínico relacionado com a cefaleia em salvas, o que a gente vai encontrar aqui? Cara, nada mais é do que dor. Mas como são essas características da dor? É uma dor periorbitária, certo? Que é justamente o território que a gente chama trigeminal, né? Do nervo trigêmeo, certo? Depois, ela é uma dor geralmente unilateral, certo? É uma dor unilateral e geralmente o paciente caracteriza isso, é homem, né? Todo homem tem essa exacerbação de ficar doente assim, qualquer coisa. Mulher aguenta dor pra caramba, né? Homem, se sentir uma dorzinha, já tá lá morrendo. Mas geralmente é uma dor, literalmente, né, insuportável, que o paciente chega a detalhar. Outros detalhes que a gente pode encontrar aqui é sobre a duração dessa dor, né? Essa dor, como é em salvas, ela vai e volta, certo? Ela sobe num pico de dor e depois ela descende. E aí ela fica se mantendo entre 15 e 18 minutos, tá certo? Ela fica aí entre 15 e 18 minutos enchendo o saco, certo? Doendo pra caramba e parando. E em geral, as crises, vamos botar aqui o número de crises, você fala, certo? Que geralmente é uma vez por dia, certo? Uma vez por dia você pode ter um quadro de cefaleia em salvas, aí o paciente ele vai caracterizando isso. Próximo passo é entender a conduta frente ao paciente com cefaleia em salvas diagnosticado. O que a gente vai fazer? Aqui é um passo a passo, tá? Você vai botar o paciente em observação, tudo, dieta zero, mas a primeira coisa que você vai fazer é administrar oxigênio, certo? Sob máscara, certo? E você vai botar, ó, 100%, beleza? Isso tudo aqui é por 20 minutos, tá bom? Você vai administrar esse oxigênio sob máscara por 20 minutos. Segundo passo, você vai administrar os triptanos. Só que os triptanos aqui, tem literatura que você vai ver, e tem emergência também que você só vai ver via oral, às vezes nem tem. Mas o certo mesmo é botar, por exemplo, um sumatriptano, certo? Que ele seja administração subcutânea ou nasal, beleza? Ou você bota o Zolmi, o outro triptano, né? Zolmitriptano, triptano nasal, beleza? Então tem que ser nessa posologia aqui se for prova. Agora, se for no dia a dia, aí, meu irmão, tu pode passar lá o sumatriptano de 50 a 100 miligramas via oral, certo? O naratriptano de 2,5 miligramas via oral, certo? Ou o zolmitriptano também de 2,5 miligramas via oral. Beleza? Isso aqui é mais um conceito para prova mesmo. Você pode copiar o que eu te falei anteriormente.
E aí, nada mais é que nesse momento você vai esperar para ver se o paciente melhora. Passou da crise, a gente vai ter que realizar a profilaxia do paciente. Profilaxia pode ser realizada com o verapamil, bloqueador do canal de cálcio, certo? 60 miligramas, certo? Cada 6 horas. Ou pode ser também a prednisona. Prednisona, que é um corticoide, né? 40 miligramas por dia, certo? E aí você inicia pela manhã e divide 3 vezes por dia, de 8 a 8 horas. Você pode botar aí, certo? Ou você pode botar 40 miligramas 12 em 12 horas, certo? Geralmente você bota prednisona 20 miligramas, tá bom? Com menos dose. Na verdade, você distribui 5 miligramas durante o dia. E você pode botar de 6 em 6 horas para ser 4 vezes, ou você pode dar logo as 40 miligramas dia, certo? Para o paciente, como o tratamento profilático aqui da cefaleia em salvas, beleza? Então, aqui, certo? Até aqui, esse é o principal que você tem que entender sobre esses 3 tipos de cefaleias primárias. Sabendo que a cefaleia tensional ela é a mais comum, sabendo que a migrânia ou enxaqueca ela é mais frequente em mulheres e tem um tratamento dela com os triptanos, né? Como falei, tem a profilaxia e tudo mais, certo? E sabendo que cefaleia em salva é mais comum em homens, o tempo de duração dela, a característica da dor, a crise e profilaxia, certo? Agora sim, eu vou te dar um a mais, que dentro da cefaleia em salvas, certo? Você pode fazer um diagnóstico diferencial. Com o quê? Você pode fazer um diagnóstico diferencial com a chamada hemicrânia, certo? Hemicrânia paroxística, certo? Que nesse caso, a hemicrânia paroxística ela é maioria, certo? A maioria são mulheres, certo? É uma dor de cabeça que ela tem mais frequência diária, certo? Mais frequência diária. Geralmente, a cefaleia em salvas, ela é uma vez por dia, certo? E aqui, as crises, elas duram menos de 10 minutos, certo? Menos de 10 minutos. É uma característica bem clínica, né? A questão é que na hemicrânia paroxística, a sua conduta vai ser a indicação de indometacina, certo? Tanto para a crise quanto para a profilaxia. Beleza? O segundo que você vai ter é uma hemorragia subaracnoidea. Certo? Hemorragia subaracnoidea ou subaracnoide, né? Subaracnoide, por ruptura, né? Por romper um aneurisma, certo? Aneurisma, ruptura aqui. Por ruptura de aneurisma, e aí nesse caso aqui você já vai ter lá lesão de pá cranial, você vai ter um paciente que vai perder consciência, um paciente que vai ter dano, foco neurológico, certo? É um paciente bem mais grave, é um paciente que imediatamente tem que ser internado e ser feita a cirurgia para correção aqui da ruptura desse aneurisma, porque senão o paciente vai evoluir a óbito. Beleza? Então, pessoal, se eu te ajudei com esse vídeo, eu sei que foi um vídeo rápido, um vídeo não tão explicativo, detalhado, certo? Mas eu acho que bem claro. Então, curte, compartilha, comenta, certo? Se inscreve aqui no canal, beleza? Compartilha esse vídeo com os teus amigos aí, comenta sobre o vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou, se você não gostou, se tem que mudar alguma coisa, beleza? Eu tenho um material exclusivo de condutas médicas, certo? É o guia do plantão, que eu chamo, que se você quiser, entre em contato comigo, que eu te forneço esse material. Beleza? Assim que te agradeço a atenção até aqui, valeu e tchau.